Em uma entrevista realizada para uma emissora de TV, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, ele revelou que o líder do Congresso, Davi Alcolumbre, ele ofereceu um acordo para derrubar o veto ao projeto da dosimetria, em troca da não instalação da CPMI do Banco Master. A nossa repórter, a Júlia Firmino, chega ao vivo, aqui em Os Pingos nos Is, vai trazer essas informações. Júlia, seja bem-vinda, ótima noite a você. Agora, segundo o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, o caso do Banco Master teria um potencial para atingir muitas autoridades, foi isso que ele disse? Bem-vinda. Exatamente, Caniato. Boa noite para você, para quem está com a gente aqui no Pingos nos Is. Valdemar Costa Neto, presidente do PL, teria dito então que essa CPI atingiria meio mundo. Essas falas foram dadas então em uma entrevista, a um canal de TV, como você bem disse, e a criação da CPMI para investigar o Banco Master enfrenta obstáculos, A gente precisa ressaltar aqui. Diz que inclusive conversou, Costa Neto disse que conversou com o senador Rogério Marinho, que teria contado que ali no Senado os senadores estariam condicionando a aprovação da CPI a outras pautas, como por exemplo a pauta da dosimetria. O presidente do PL, inclusive, apontou Davi Alcolumbre como o articulador de tudo isso, de ser contra, essa CPMI. E aí, questionado sobre se essa CPMI poderia atingir algum membro do PL, do Partido Liberal, do qual ele é presidente, Costa Neto disse que é a favor ainda dessa CPMI e minimizou a possível participação de qualquer pessoa ligada ao partido. Viu, Caniato? Neto, é um assunto, assim, super delicado, uma negociação de bastidor mesmo. A portas fechadas, olha, a gente derruba esse veto aqui se vocês não fizerem isso daqui. Mota, o que disse Valdemar Costa Neto? Que teve uma negociação e aí ele traz à tona a manifestação de Davi Alcolumbre, que teria oferecido um acordo para derrubar o veto do projeto da dosimetria em troca da não instalação da CPMI do Banco Master. E aí, Valdemar Costa Neto, nesse programa, ele disse o seguinte: essa história do Banco Master vai atingir meio mundo, querendo dizer que Vorcaro tinha relações com figurões de vários partidos e de várias instituições. Mota. Política é uma atividade que tem como objetivo conquistar e manter o poder. Eu sei que tem gente que não acredita nisso. Eu sei que tem gente que acredita que o objetivo da política é lutar pelo bem comum, é melhorar a sociedade, é desenvolver o país. Desculpe trazer essa notícia para vocês. Não é. 90% dos políticos estão interessados em melhorar a sua vida e dos seus amigos. Na política, absolutamente tudo é negociável. Quem não tem estômago para isso deve procurar outra atividade. Por isso, muitas vezes você vê um político ou um governo tomando uma atitude que é inexplicável, incompreensível. Você não entende. A gente acabou de falar sobre isso. Pois é. Frequentemente esse político ou esse governo está tomando essa atitude porque está negociando ou já negociou a sua posição. É bom para ele, é ruim para a gente. Infelizmente, política é assim no mundo inteiro, mas no Brasil, política é um pouco pior do que isso. Por isso eu já disse uma vez aqui, Caniato, e mantenho: o Código de Ética do Brasil é um CDB do Banco Master. Você, Bruno Musa, essa é uma informação muito relevante, hein, Musa? Ainda que muitas pessoas não estejam em Brasília para acompanhar esse tipo de tratativa, de negociação, são coisas que acontecem dentro do gabinete. Não é algo na frente de uma equipe de televisão. E quando uma informação dessa vem à tona, a gente entende um pouco, ou desconfia um pouco dessa dinâmica, Uma tratativa que indica, olha, a gente só vai derrubar o veto ao PL da dosimetria
se vocês barrarem, se vocês não avançarem com a CPI do Banco Master. E aí a gente entende ou desconfia o que poderia aparecer em uma eventual CPI do Banco Master, né? Então, Caniato, mas quando nós olhamos o histórico recente da deterioração das instituições brasileiras, ela cada vez acontece mais essas negociatas a céu aberto. É que, mais uma vez, é aquilo que eu sempre falo, a gente vem naturalizando, é do ser humano. Muitas vezes você se sente impotente frente a tudo isso. O que eu posso fazer para, de fato, mudar no curtíssimo prazo? Eu realmente acredito apenas numa mudança em mais longo prazo. Agora, no curto prazo, o que nós podemos fazer? Cada um aqui tem que trabalhar, tem que levar o fruto do seu trabalho para suas respectivas casas e lutarmos cada um como podemos. Mas a verdade é que cada vez está mais escrachado. Veja, eu mencionei outro dia que eu acompanho muitos podcasts de outros países, e muitos deles estavam comentando a respeito da crise no México, e eles mencionavam onde já se viu o crime organizado pedindo dinheiro para comércios. Eles se sentem tão indignados por algo que se tornou normal para a gente no Brasil. E, infelizmente, o quadro da política ele é tão deteriorado que, por mais que nos outros países vejamos esse tipo de negociata, eles acontecem muito na surdina. Aqui já se transformou em algo completamente normal. Parece que nós estamos inertes, não conseguimos fazer nenhum tipo de mudança, não podemos cobrar. E se cobramos, ou acontece algum tipo de ameaça à censura, ou então impõe um medo em que nós acabamos praticando a autocensura, até mesmo com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, com os nossos familiares, para não brigarmos. Não vamos nos indispor com pessoas tão próximas à nossa. Qualquer tipo de menção a isso se torna como se fosse agressivo, quando não necessariamente é. Tem maneiras e maneiras de serem colocados. Mas me parece que tornou tão óbvio que o funcionalismo público não leva mais em consideração o que significa ser funcionário público, servir a população. Não, como eu sempre falo, nós nos tornamos escravos desse grupo de burocratas que, em última instância, são eles. Sequestraram as instituições, todas elas, para si. E eles se transformaram no Estado, nos obrigando a financiar cada vez mais. Não podemos recorrer, afinal de contas, eles detêm, em última instância, o monopólio da violência. A quem a gente vai recorrer? Ao judiciário? Ao legislativo? Quem mais? Ao executivo? De que maneira? Como? Então nós ficamos inertes aqui numa falta de capacidade de ação, simplesmente nos indignando com o que está acontecendo. De novo, essas negociatas estão cada vez mais a céu aberto. Como você falou, nós não apenas desconfiávamos, depois tivemos certeza de que isso acontece. Agora é a céu aberto. E simplesmente pedem mais dinheiro através de mais impostos. Paguem mais, a gente precisa negociar. E vocês, por favor, se calem. Pois é, e Valdemar Costa Neto é uma figura inusitada, né? Porque vai para uma rede de televisão e revela esse tipo de tratativa em cadeia nacional. Até seria interessante se a nossa produção pudesse conseguir o Valdemar Costa Neto, sempre muito gentil, muito atencioso com a Jovem Pan, pudesse conceder uma entrevista aqui para o programa Os Pingos nos Is. Mas você, Dávila, essas tratativas, os receios de uma instalação da CPI do Banco Master e a negociação que, nesse caso, envolveria até a derrubada do veto do PL da dosimetria. Caniato, nós temos de lembrar que Vorcaro é uma espécie de Epstein brasileiro. Ele tinha essa rede de tudo que era político no Brasil. Aliás, a atitude do presidente do Senado é como se ele fosse porta-voz da República do rabo preso. Todo mundo que tem rabo preso com o Vorcaro quer sepultar esta CPMI ou qualquer tentativa, num ano eleitoral, de criar enorme constrangimento para boa parte de políticos que estão nesta lista de amigos, aliados, favorecidos pelo Banco Master. Não custa lembrar que um dos escândalos do Banco Master é justamente a Previdência do Amapá. E quem era o responsável, o presidente deste Fundo Previdenciário do Amapá? Uma pessoa intimamente ligada a Davi Alcolumbre. Por aí, você já pode ter um pouco da noção da escala de políticos envolvidos
neste famoso telefone do Vorcaro, lista do Vorcaro, todos que se beneficiaram das festinhas, favores, jatinhos do Vorcaro. E por isso, o alerta de Valdemar Costa Neto é que pode pegar quem for. Está todo mundo com o rabo preso nessa história do Banco Master. E o que todo mundo quer é sepultar o mais rápido possível. Talvez, como o Mota sempre lembra, por favor, inventem outro escândalo rápido para poder esquecer esse, virar a página e não se tocar mais no assunto do Banco Master, porque isso pode ser uma bomba política num ano eleitoral. Mas eu nem sei se precisa de CPI ou CPMI, porque assim, se isso tivesse acontecido nos anos 80, ok, quem participou do esquema ou quem foi às festas vai guardar isso na sua cabeça, ponto, né? Para uma câmera fotográfica era algo gigantesco, né? Era difícil, você tirava a foto, aparecia o flash. Hoje em dia, todas as negociações são feitas por WhatsApp, alguns usam e-mail, você troca arquivos, né? Fotografias, conversas, apreende o celular, os arquivos são acessados pela Polícia Federal. As coisas vão vazar em algum momento. Se na íntegra ou de forma fragmentada, eu não sei.